Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento nós estaremos iniciando novamente a nossa reflexão bíblica no livro do Apocalipse. Mais precisamente para o dia de hoje, conforme a responsabilidade que temos de estarmos meditando nas lições no livro de Apocalipse com os nossos professores de juvenis e adolescentes. Na ocasião de hoje, já estamos bem próximos de finalizar o assunto no livro do Apocalipse e estaremos com os capítulos de número 19 e o capítulo de número 20. Trazendo uma lembrança aos irmãos que nós temos no capítulo de número 16, que até então peço àqueles que estão acompanhando possam estar abrindo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 16, quando nós temos no verso de número 17 a seguinte expressão: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Por que nós fizemos assim, ou pedimos a todos que acompanham para observar esta referência bíblica? Pela razão de que nós temos no capítulo de número 16 o anúncio do derramamento das taças, conforme a ordem ou determinação de Deus. E mais precisamente, no verso de número 17, temos a última e sétima taça, que é derramada, e assim então segue-se os atos, logo em seguida, que vão em direção à destruição definitiva de todas as coisas. Isto é muito importante nós estarmos nos lembrando, porque dentro das lições já estudadas, meditadas, podemos fazer uma recordação de quando estivemos na responsabilidade de meditação bíblica, na ocasião em que Deus deu ordem aos toques das trombetas. O que nós pudemos ver é que nas ocasiões em que as trombetas eram tocadas, haviam destruições parciais, ou seja, partes de toda a criação e também de toda a criatura, conforme está escrito no livro, terça parte das naus, terça parte dos rios, terça parte do sol e também até mesmo a terça parte dos homens que estavam sendo assolados pelos castigos de Deus, conforme os toques das trombetas. Ali o que nós vimos, as destruições parciais. Já quando nós nos aproximamos do derramamento das taças no livro do Apocalipse, nós vemos agora destruições definitivas, conforme a revelação no livro do Apocalipse. Dentro do capítulo de número 19, antes mesmo, porque há um assunto que é de extrema importância e ele é muito interessante no livro do Apocalipse. São as idas e vindas que nós observamos quando nós lemos de seguinte maneira: às vezes nós estamos meditando num capítulo e aquele tal capítulo fala de um determinado assunto, logo em seguida o assunto muda, mas de repente, na continuidade da leitura no livro do Apocalipse, nós vemos falar daquele assunto novamente em outros capítulos posteriores. Então aqui no capítulo de número 18, nós temos o verso de número 20, onde está escrito assim: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto
será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E este é o assunto que nós temos no capítulo de número 19, a destruição definitiva de Babilônia, que nós poderíamos considerar com os irmãos sendo muito importante dentro do livro do Apocalipse. Este ato seguinte, a condenação de Babilônia, ou seja, a expressão Babilônia como um símbolo de opressão ao povo de Deus, ainda que nós temos mais definitivamente o nome Babilônia no Antigo Testamento, lá no tempo de Nabucodonosor, mas no entanto, irmãos, notem bem que aqui é mencionado o nome novamente, Babilônia, como símbolo de opressão ao povo de Deus. É bem provável que os leitores da igreja primitiva, o livro do Apocalipse, que nós temos em mãos, em tempos bem antes de nós, eles tinham até mesmo este título Babilônia como a Roma imperial, que também, de certa forma, levantou-se como grande inimiga do povo de Deus, pois que na grande verdade o nome, significativamente falando, ele fala de um todo, de um completo, de um sistema, aonde em muitas gerações se levantaram contra Deus e contra o seu povo. Por isso que esta cidade, não é? Que no Antigo Testamento ela aparece como inimiga de Israel, e ela também no Antigo Testamento é objeto de condenação. E para isto, nós fazendo referências bíblicas, porque são pontos importantes de nós meditarmos e fazermos uso da palavra de Deus, nós vamos pedir aos irmãos que estão nos ouvindo para abrirem Isaías no capítulo de número 13, para estarmos lendo aqui uma reflexão bíblica que se harmoniza perfeitamente. É onde nós temos no capítulo 13 do livro do profeta Isaías, quando está escrito assim: peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Esta referência bíblica que nós temos no livro de Isaías, capítulo 13, falando a respeito de Babilônia. Ou seja, o mais interessante para nós é a expressão bíblica peso, que em outras ocasiões em que Deus usou a vida de seus servos, os profetas, este nome ou esta expressão também era comumente usado, peso, como significando uma balança que dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é símbolo de justiça. Então a expressão peso seria da mesma maneira que a balança, onde algo está sendo colocado para ser pesado, e então demonstra-se assim simbolicamente a justiça de Deus. Estamos a princípio fazendo lembranças bíblicas e referências para os irmãos estarem meditando. Uma lembrança importantíssima também é quando nós temos o banquete de Belsazar. É uma lembrança importante, onde ele viu uma mão misteriosa escrevendo na parede. Não havia ninguém, nem sábios, nem magos, que pudessem decifrar. Então Daniel, aproximando-se, leu o que estava escrito, e o que estava escrito foi isto mesmo, o peso, ou seja, ele disse para Belsazar: fostes pesado na balança. Ou seja, estava para vir sobre Belsazar um juízo, a justiça de Deus, que era simbolizada na expressão, conforme Daniel lhe disse: fostes pesado na balança. E lá em Isaías capítulo 13, e agora nós temos aqui, entrando no capítulo de número 19, esta reflexão bíblica a respeito da queda de Babilônia, muito importante para nós. Entrando já no capítulo de número 19, os irmãos podem estar acompanhando comigo alguns pontos importantes, quando está escrito assim: e depois destas coisas,
ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Logo no início do capítulo 19, nós temos este título, ou esta intitulação dada também à Babilônia, que é prostituta. Também é considerada mãe das prostituições. Mais uma vez digo, não seria incisivamente apenas a nação Babilônia no tempo de Nabucodonosor, mas principalmente todo um sistema iníquo, todo um sistema influenciado pelo dragão, conforme nós temos escrito no livro do Apocalipse, e que através disso blasfemavam do Deus do céu e não lhe davam glórias. E aqui nós temos estas expressões no capítulo de número 19, e agora eu gostaria de fazer uma outra referência com os irmãos, mas primeiramente, muito importante nós estarmos atentos a essa maneira como se expressa no verso de número 2, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Em outras expressões bíblicas no livro do Apocalipse também nós temos esta palavra sangue representando a vida dos servos de Deus, que ao longo de toda a história, de toda a humanidade, temeram a Deus, honraram a Deus, mas no entanto, sempre enfrentaram estas lutas, estas oposições, em tempos e tempos, gerações e gerações que eram contrárias a Deus e aos seus mandamentos. Continuando ainda no verso de número 7, ainda no capítulo 19, temos também a expressão que é assim dita: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. É o que temos aqui, palavras sendo pronunciadas no capítulo de número 19, sobre definitivamente a destruição de Babilônia, que na representação simbólica no livro do Apocalipse é como todo o povo que durante todas as gerações, enganados, influenciados pelo dragão, conforme capítulos que nós já estudamos anteriormente, estão aqui junto com esta destruição. Mas ao mesmo tempo é mencionado os salvos, os benditos do Senhor, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E onde? Nas bodas do Cordeiro. Continuaremos aqui ainda alguns versos mais. No verso de número 11, por exemplo, nós temos assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Um ponto importante para nós salientarmos aos irmãos, ainda estudando o capítulo 19, verso 13, referindo-se ainda a este que estava assentado sobre um cavalo branco. O verso 13 diz assim: e estava ele vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Muito importante nós observarmos aqui este verso de número 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue.
O que nós temos agora no verso de número 13 do capítulo de número 19 é referência a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que dentro do capítulo de número 19 sai assim como nós vimos lá no início do livro do Apocalipse, quando se diz que saiu vitorioso e para vencer. E é interessante e muito significativa a expressão que nós temos aqui, que seria uma representação de todos os inimigos que foram derrotados. Os irmãos observem bem como é interessante este verso bíblico. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então este sangue, isso que é importante nós observarmos, é as expressões bíblicas, o significado delas. Este sangue que está aqui, ele representa de uma maneira categórica todos os inimigos de Deus e do povo de Deus derrotados por Jesus. Por isso que quando mostra-nos e fala-nos a expressão veste salpicada de sangue, nós precisamos pensar da seguinte maneira: é como que em todo o tempo de toda a história humana sempre havia um embate, um combate, uma luta, uma guerra no mundo espiritual, na qual Jesus sempre saiu vencedor. E o estar às suas vestes salpicada de sangue mostra-nos que este embate ou este combate era como se fosse corpo a corpo, muito próximo, ao ponto que, sendo o inimigo vencido, todo o sangue do inimigo derrotado, ele se aspergia ou saía, e aqui está a expressão bíblica, veste salpicada de sangue, significando que grande foi a batalha no mundo espiritual, que Jesus, ele travou com as hostes do mal, e é o que nós temos também na abertura dos selos. Principalmente uma lembrança importante para nós é o capítulo de número 12. Então, irmãos, vendo que esta expressão bíblica tem um significado importante, nós vamos pedir aos irmãos para usarmos uma referência bíblica em Isaías novamente, no capítulo agora de número 63, no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 63, onde nós temos a seguinte expressão: assim está escrito, conforme Deus usou a vida do profeta Isaías para dizer no verso de número 1, dizendo assim: quem é este que vem de Edom, de Borza e com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E ainda diz assim: por que está vermelha a sua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Aí diz o verso 3: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então os irmãos veem bem que linda esta expressão em Isaías 63, o quanto ela se harmoniza profundamente com esta maravilhosa vitória, triunfo de Cristo Jesus e consequentemente da igreja. Sobre quem? Sobre Babilônia, que está sendo aqui definitivamente destruída no capítulo de número 19. E as expressões bíblicas aqui são muito importantes para nós. Os irmãos observem bem, Deus usou Isaías para fazer uma referência a respeito disso, que seria um fato, a vitória definitiva de Cristo Jesus sobre todo o império do mal, sobre todas as ações inimigas, representadas aqui no livro do Apocalipse, com o título Babilônia, Babilônia destruída. Repito novamente, para que os irmãos observem bem, e não fiquemos assim pensativos apenas em uma nação, num sentido literal,
um monarca no sentido literal, e somente aquele povo daquela geração, do tempo de Nabucodonosor, mas não, é um símbolo de um povo que sempre foi inimigo de Israel e também inimigos de Deus, em certo sentido, conforme as expressões bíblicas. E então, mais uma vez aqui no livro de Apocalipse, o nome Babilônia é também mencionado. Continuando as nossas leituras, ainda no capítulo 19, nós vimos aqui no verso de número 13, fazendo referência com Isaías, capítulo de número 63, esta palavra importante que o Senhor foi o escolhido para pisar o lagar da ira de Deus, donde ao pisar salpicou as suas vestes. Então, mais uma vez, verso de número 13 do capítulo 19, e ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Os vários nomes que são atribuídos a Jesus. Jesus é chamado também de a Palavra de Deus, pois Jesus mesmo é a própria palavra. Continuando assim no verso 14, nós lemos então: e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E o verso de número 15 está escrito: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É o que nós temos aqui, esta grande vitória de Cristo Jesus sobre tudo isto que simboliza Babilônia. Assim então, irmãos, dentro dos nossos estudos em Apocalipse, o que nós temos aqui? Uma rápida recordação. Assim então, a besta que emergiu do mar, que nós temos lá em Apocalipse capítulo de número 13, que conforme o entendimento, as reflexões que temos, é um símbolo de povos, de nações, de muitas e muitas pessoas, e não é uma uniformidade, mas sim uma multiplicidade de pessoas, e em cada gerações, a besta que emergiu do mar, não é? E também ainda fala da besta que emergiu da terra, também em Apocalipse, capítulo de número 13, é bom nós fazermos lembrança disto. A besta que subiu da terra, sendo um símbolo da falsa religião, não é? Dos falsos mestres, daqueles que, envolvidos com a religião ao longo dos séculos, promoveram engano através de muitas astúcias, e não podemos deixar de dizer, conforme a nossa meditação em Apocalipse, todos eles enganados e influenciados pelo dragão. Então, a besta que subiu do mar, livro do Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu da terra, representando simbolicamente a falsa religião. Tudo isto, um sistema que mancomunado representa de uma maneira simbólica Babilônia, que aqui agora no capítulo 19 nós estamos estudando a sua definitiva destruição. Então tudo isto por quê? Porque conforme está escrito na palavra de Deus, porque não deram glória a Deus, porque não reconheceram ao Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos ressaltar uma expressão importante também dentro da nossa meditação, para que os nossos irmãos, professores de juvenis e adolescentes, numa mensagem de simples compreensão, possam estar envolvidos na responsabilidade de ensino. É o verso de número 15, quando mais uma vez eu o repito dizendo assim: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Mas notem bem o quanto Deus, através da vida de seus profetas, ele já fez referência a estes fatos, através do ministério dos profetas. E mais uma vez nós temos uma palavra bíblica em Isaías novamente, agora mais precisamente no capítulo de número 49, que eu gostaria de pedir aos irmãos que estão
nos assistindo em casa, observando aí as meditações bíblicas, que abram suas Bíblias também. E nós temos em Isaías, no capítulo de número 49, a seguinte expressão: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Aqui temos esta expressão bíblica tão bonita, tão significativa, harmonizando-se com o estudo no livro do Apocalipse, mais precisamente capítulos 19 e 20. Mais uma vez repito, que falam do quê? Da destruição definitiva de Babilônia, este sistema iníquo, e posteriormente da destruição final de todo o império das trevas, que nas cartas de Paulo é chamado potestades, principados e assim outras palavras mais. Mas aqui um ponto importante para que os irmãos possam aí meditar junto comigo: Isaías capítulo 49. Deus usa Isaías para dizer que este aqui é Jesus. E o que é que ele fala de Jesus? E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Mais de uma vez na Bíblia é mencionada esta expressão simbólica também, espada. E voltando para o capítulo 19 de Apocalipse, nós temos o verso de número 15 novamente, que diz o quê? O cumprimento da profecia de Isaías, capítulo de número 49. E da sua boca saía uma aguda espada. Podemos aqui também fazer uma consideração importantíssima. De maneira simbólica, o que representa a espada na Bíblia Sagrada? O que às vezes nós, nos alegrando com alguns dos irmãos, às vezes até uns dizem para os outros assim: você tem a espada do Espírito nas suas mãos? Quando na verdade o que pretendemos dizer de uma forma tão bonita é a palavra de Deus. Então a espada na Bíblia Sagrada, esta expressão bíblica é a própria palavra de Deus. E aí nós temos no livro do Apocalipse várias vezes isto sendo falado. Se os irmãos observarem bem, vamos olhar em Apocalipse, capítulo de número 1, logo no início. Apocalipse, capítulo de número 1. E o verso de número 16, quando referindo-se a Cristo Jesus, mais uma vez, diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas. E vejam bem o que diz o verso 16 do capítulo 1 do livro de Apocalipse: e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Mais uma vez, uma expressão bíblica referindo-se diretamente a Jesus, que da sua boca saía uma espada. A expressão espada no sentido simbólico, referindo-se à palavra. Então agora entendemos de uma maneira fácil, de simples compreensão, o que saía da boca de Jesus? A palavra de Deus. Isto é muito importante, porque nós podemos fazer referência ou lembrança a uma expressão que Jesus usou para os seus discípulos, quando ele disse para eles assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então esta é a maravilha da palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Jesus. Mas no entanto, os irmãos notem bem que por muitas e muitas vezes também dentro da Bíblia, a mesma palavra que sai para a salvação, para a libertação, para a bênção dos povos, é a mesma palavra que alguém não a entendendo, não a recebendo,
é a mesma palavra que também sai para condenação, para destruição. E aqui está a expressão bíblica, do verso de número 15. Ainda no capítulo de número 19, continuamos as nossas considerações, e agora vamos para o verso de número 17, onde diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Os irmãos observem bem, verso 19, a referência que fiz lembrança há pouco no capítulo de número 13. Vejam bem eles mencionados aqui novamente, verso 19: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E diz assim o verso 20: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos, observem bem, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Mais uma vez, a palavra de Deus no Apocalipse 19, fazendo-nos a referência a respeito desta destruição total e definitiva daquilo que é intitulado aqui Babilônia, ou seja, um sistema envolvido na iniquidade, desde os tempos do Antigo Testamento, opressora do povo de Deus e inimiga de Deus, mas no entanto aqui, intitulando-se Babilônia, com todas as gerações dos que tinham a marca da besta, dos que não adoraram o Senhor. E aqui está esta grande batalha, esta grande guerra. E assim também está sendo falado num grande contraste, um contraste que nós precisamos mencionar aos irmãos, às irmãs que estão na responsabilidade da lição com os juvenis e adolescentes. Um contraste tão grande que no capítulo 19 e no verso 9, nós temos a seguinte expressão: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas, no entanto, quando é falado novamente aqui, no verso 17, também apresenta-se uma outra ceia, quando se diz assim: Viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Os irmãos vejam bem, duas ceias preparadas, dentro do capítulo 19, uma preparada para o povo de Deus, que é chamada a ceia das bodas do Cordeiro, e uma outra ceia também preparada, aonde muito alimento haveria de ser oferecido, mas nós devemos pensar nisto num sentido simbólico, e não num sentido diretamente literal, ou naquela preocupação que temos de tentar entender coisas misteriosas e profundas de Deus com o nosso intelecto. Mas, irmãos, notem bem, as aves do céu, estas aves aqui, são aves de rapina. Esta é uma realidade, porque na grande verdade, todo este banquete, toda esta ceia que haveria de ser apresentada, e quando é feito o convite: vinde todas as aves do céu, para que comais a carne dos fortes, a carne dos fracos, a carne dos tribunos, a carne dos cavalos, num significado de que tudo está morto, destruído, aniquilado, julgado pelo poder da espada que saía da boca de Cristo Jesus. E assim então, o que nós temos? Que assim como num ato simbólico, o que nós vemos? Que as aves de rapina, elas comem tudo que está morto, tudo que está destruído.
E é o que está acontecendo aqui. Apocalipse é rico em símbolos, em simbologias, e é isso que nós precisamos pensar. Então, aqui nesta outra ceia, nesta outra ceia, em que os que hão de comer não vão comer nada que está vivo, mas vão comer o que está morto, é mais uma vez o símbolo do julgamento de Deus, que todos estão destruídos, todos estão mortos. E aqui nós temos o verso de número 21, quando se diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves, mais uma vez repete, se fartaram das suas carnes. Mais uma vez mencionada a espada, ou seja, a palavra de Deus, a palavra que haverá de julgar. Importante nós estarmos considerando com os irmãos todas estas expressões bíblicas. E ainda entrando no capítulo de número 20, é o que nós temos, conforme estamos dizendo aos irmãos, estas destruições definitivas, desde o capítulo de número 16, onde é mencionado pelo sétimo anjo que derramou a sétima taça, e desde que derramou esta sétima taça, os eventos relacionados no livro de Apocalipse vieram acontecendo um após o outro. Toda esta destruição da besta, do falso profeta, de todos que envolvidos, mancomunados com ela estavam, representados num título chamado Babilônia, e também ainda no capítulo 20, Satanás e todos os seus demônios, todas as hostes espirituais da maldade. Em meio a todas estas mensagens, a todos estes fatos, onde nós entendemos que muitas das coisas escritas no livro do Apocalipse são fatos, são acontecimentos ocorridos no nosso tempo, coisas que estão acontecendo agora na nossa geração, algo que nós não podemos nos esquecer, não podemos de maneira alguma. Em todas as gerações tem se cumprido muitos dos desígnios de Deus, desígnios relacionados a juízos, ao derramamento da sua justiça, ainda que Deus em todo este tempo também não tem deixado de apresentar a sua grande misericórdia, o seu grande amor. Prova disto, conforme fizemos menção aos irmãos, não nos esqueçamos que no toque das trombetas, as destruições eram parciais, elas não eram ainda definitivas. Está ali sendo dito que terças partes de toda a criação, terças partes de toda a criatura estavam sendo destruídas. Haviam assolações em todas as gerações, mas no entanto, não nos esqueçamos que dentro do livro do Apocalipse, a cada momento que escatologicamente é mencionado uma assolação, Deus envia uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, dizendo que Ele ainda está realizando salvação. Isto que é maravilhoso. Este é o nosso tempo, é a nossa geração. Vemos aí o que está sucedendo na atualidade, coisas que têm espantado, que têm trazido medo, que têm trazido ansiedade, que têm trazido inquietação. Mas aqui, meus irmãos, irmãs, a todos nós, povo de Deus, temos uma palavra do Senhor para todos nós. É o livro dos Salmos, os Salmos de número 64, Salmos de número 64, e também os Salmos de número 46. Mas mais precisamente, dentre esses dois, eu gostaria de mencionar aos irmãos o Salmo de número 46, que nós estaremos aqui fazendo uma rápida leitura para os irmãos acompanharem conosco. No livro dos Salmos, o de número 46. Dentre todas essas palavras bíblicas no livro do Apocalipse, os Salmos de número 46, nós temos a seguinte expressão: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lindas expressões no Salmo de número 46.
muito conhecido dos irmãos, muito conhecido os versos a seguir, mas aqui eu quero que, próximo de finalizar esta consideração bíblica, os irmãos observem bem o verso de número 10. Em meio a todo este tempo, a todo este caos, a todas as coisas que sucederam em tantas e tantas gerações, como esta palavra é uma palavra de consolo, verso de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Muito maravilhoso para nós. Livro do Apocalipse, tem todos aqueles ensinos, mas não é para nós, quando lermos, quando meditarmos nele, ainda que sendo rico em símbolos e às vezes coisas que ali estão escritas, que alguns ficam até mesmo apavorados em se ler, mas eu digo aos irmãos que nós, povo de Deus, não devemos nos esquecer que a expressão bíblica para nós é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A expressão aquietai-vos não significa ficar quieto, ficar calado, ficar em silêncio. Significa não se inquietar, não se inquiete. Não é você ficar em silêncio, não é você dobrar o joelho e orar a Deus, mas é não se inquietar, e sim aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos de número 46 e o verso de número 10. Assim nós agradecemos a todos os irmãos que estiveram atentos à nossa consideração bíblica no livro do Apocalipse, e estaremos agora com os irmãos fazendo uma oração. Querido Jesus, nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é bom. Mesmo em meio a lições, a tantas palavras, conselhos, esclarecimentos dentro da sua sagrada escritura, palavras, meu Senhor, que apresentam a nós a tua justiça, apresentam a nós muitas das vezes, como no livro do Apocalipse, a tua ira contra o mal, mas nunca se deixou de pronunciar também uma palavra de esperança, a tua misericórdia, a tua longanimidade. E é nisto, Senhor, que nós descansamos. Portanto, meu Senhor, neste momento, nesta oração, conforta e consola os corações dos teus servos em todo este mundo, em cada língua, em cada nação, que sejam consolados por teu bom e precioso Espírito, e que mesmo em meio a tantos caos, a tantas coisas acontecendo que podem trazer inquietação, podem trazer ansiedade, Senhor, que cada um receba em seu coração esta linda palavra do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faze-nos quietos, não em silêncio com as nossas bocas fechadas, mas quietos em silêncio contigo em oração. E, Senhor, livra-nos, meu Senhor, de qualquer inquietação, mas que possamos descansar e confiar nos teus cuidados. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.